Essa é o Intertestando Dada. Olá, seja bem-vindo, eu sou o professor Renato e este é o segundo episódio da primeira temporada do Intertestando. Neste programa será abordado a desigualdade social. Mas me diga, caro ouvinte, o que é desigualdade social? Ela existe no Brasil? Será ela a mãe de todas as mazelas da nossa sociedade? Para enriquecer essa discussão, o Dudu e eu convidamos o professor Ayrton de História e o professor Kleber de Geografia. Já vou te adiantar que o episódio ficou muito rico em perspectivas, dados e exemplos, que irão te municiar para turbinar o teu desenvolvimento, além de te auxiliar na percepção de todas as possibilidades de abordagem do tema, como também na indicação para a tua proposta de intervenção, que precisa ser completa e bem detalhada. Não fique preocupado em anotar. Para te ajudar, todas as obras e dados referenciados serão indicados na descrição logo abaixo, assim como os nossos contatos para alguma crítica ou sugestão para os próximos programas. Essa é o Intertestando Dada. Desigualdade social, ela existe? Duda, existe? Existe e muito. Mas o que é desigualdade social? Segundo o dicionário online da língua portuguesa, desigualdade social é o fenômeno social que diferencia os indivíduos, colocando alguns em condições mais vantajosas que outros. Materializa-se no espaço social, podendo ser intelectual, econômica ou se apresentar sob outras formas, gênero, raça, etc., desde que haja distinção entre grupos, sendo uns favorecidos e outros prejudicados. Por extensão, também, a desigualdade social é a má distribuição de renda que ocasiona um desequilíbrio econômico entre uma população, estando a maior concentração de riquezas nas mãos de uma minoria. Ou seja, desigualdade econômica. Mas então, ela existe? No Brasil, olha só, dá uma voltinha na rua, né? Então, para falar sobre desigualdade social, a gente recebeu o professor Kleber, de Geografia. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o professor Kleber de Geografia, tamo juntos. E o professor Ayrton, de História. Fala, gurizada, tranquilo? Então a gente está aí para contribuir, trazendo uma série de aspectos, né, multidisciplinares, aí, um olhar bastante variado sobre o tema que é importante e que a gente precisa enfrentar e entender principalmente. Uma coisa, né, que a gente percebe, uma coisa que é interessante ressaltar, é a seguinte questão. Desigualdade social é a fonte de todas as mazelas sociais, tipo, tudo que acontece de errado, vamos falar de Brasil, né, vamos focar aqui. Tudo que está de errado no Brasil advém da desigualdade social ou a desigualdade social é uma consequência das coisas? Por exemplo, corrupção, que se fala muito. A desigualdade social é causa ou consequência da corrupção? Olha, a desigualdade social, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ela é algo, uma marca. Ela tem uma marca que é inalienável à história do Brasil. Né? A desigualdade, ela é compreendida, ela é concebida no modelo formativo do Brasil, já como colônia e posteriormente independência. Né? Dentro de uma estrutura hierarquizada de privilégios, onde se busca, né, o controle do Estado por certos grupos que marginalizam todos os demais que não pertencem a eles. Então aí a gente já começa um processo de construção dessa desigualdade. Certamente a desigualdade ela é construída por aspectos dentre os quais, que tu acaba de citar, né, que é o aspecto da exclusão das oportunidades, que é o aspecto do desfavorecimento, né, de um grupo social mais amplo. Quando tu pergunta se a corrupção é causada pela desigualdade social, acredito que a desigualdade social reforça a corrupção. Mas a corrupção seja, de fato, algo que corrobora para a existência da desigualdade social. Acredito que a desigualdade social ela tende, né, a fortalecer, ela tende a ampliar aspectos como a corrupção. Então acaba que tem um processo de interligação. Né? Como eu não poderia deixar de salientar, o professor Ayrton Munhoz, ele deu todo o aspecto histórico. E a gente não pode desassociar da questão da espacialização, que compete a mim aqui como geógrafo, professor de geografia. E essa desigualdade social a gente percebe na espacialização, ou seja, o espaço geográfico brasileiro, ele é fruto dessa desigualdade social.
gente pode verificar na relação centro-periferia, ou especialmente quando a gente começa a ter um olhar um pouco mais atento para as diferenças dentro da cidade. Esse olhar um pouco mais atento, a gente verifica essa manifestação da desigualdade social no que se diz respeito, especialmente às vilas, favelas, falta de saneamento básico, como todo mundo bem sabe. Então isso é importante, fazer essa relação da espacialização, que verificamos essa desigualdade social bem nítida no Brasil. Essa é o Intertestando Dada. Falando a respeito de Brasil, quais são os dados que a gente pode trazer para o pessoal aí, Renato? Por exemplo, 6 bilionários têm a mesma riqueza do que 100 milhões de brasileiros, tá? Ou seja, 5% dos mais ricos do Brasil têm o mesmo do que os outros 95%. E aqui tem uma coisa que me chocou, né? Um trabalhador que recebe salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar nada, para ganhar o que o 0,1% mais rico ganha por mês, segundo o IBGE. tem um outro dado também bem interessante aqui, que esse dado é de 2018, é a pesquisa da desigualdade mundial de 2018. Segundo essa pesquisa aqui, 1% da população do Brasil detém quase 30% da renda do país, ok? 1% da população, quase 30% da renda do país. Olha bem esse dado. E outro dado desse mesmo relatório, que é a distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras. Olha isso. Os 5% mais ricos da população recebem por mês o mesmo que os demais 95% juntos. É impressionante, né? Olha, o que me chama mais a atenção é o paradoxo da seguinte forma. O Brasil está entre as 10 maiores economias do planeta, gente. Nós já chegamos a ser o 6º maior país no que se diz respeito na economia. Isso aí, no caso, é PIB? No caso... Com certeza. Tá. O que verifica-se como economia é o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos num dado período. Que a gente fala que é a soma de toda a riqueza. Então, um país que sempre figura ali como protagonista das maiores economias do planeta, já chegou à 6ª posição, e hoje, devido a toda a situação de crise econômica, o Brasil ainda se estabelece entre as 10 maiores economias do mundo, mas ao mesmo tempo, essa riqueza, esse crescimento econômico tão propalado e sempre com o objetivo de atingir metas de crescimento econômico, é importante salientar que crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento econômico. Porque o crescimento econômico verificado pelo PIB, ele pode estabelecer a partir de um processo de concentração de renda. Então, muitas vezes, a gente vai olhar os indicadores como o PIB per capita, que basicamente é um processo de média aritmética. Eu pego toda a riqueza produzida no país e divido pelo número de habitantes. Quiçá que fosse assim, né? Imagina, dividir toda a riqueza de maneira equitativa. E aí a gente começa a perceber esse paradoxo, ou seja, essa contraditoriedade entre as 10 maiores economias no mundo. E aí quando a gente vai olhar no que se refere à qualidade de vida, a gente tem um indicador criado pela ONU, que é uma tentativa de verificar as condições de vida da população. O Brasil, né, segundo os dados mais recentes que a gente tem aqui, em 2018, ele apresentou a 79ª colocação no Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele é verificado por 3 fatores, o que se diz respeito à longevidade, que é a esperança de vida, a expectativa de vida a nascer, é o tempo médio que cada um pode viver dentro de um país que oferece condições. Depois a gente tem o PIB per capita, ajustado à paridade de poder de compra, porque $1, o poder aquisitivo no Brasil tem uma significação, em Burkina Faso tem outra significação e nos Estados Unidos tem outro poder de compra. Então isso é importante salientar, essa paridade de poder de compra. E por último, o grau de escolarização, ou seja, o acesso que as pessoas têm no que se diz respeito, não é, à educação. Então, um país, repetindo, que está entre as 10 maiores economias do mundo, verificado pelo PIB, e ao mesmo tempo um país que se apresenta em 79º lugar no que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano, isso é algo muito contraditório. A gente fica atrás de países com nenhuma expressão econômica. Países que não figuram sequer nem no cenário da América Latina. O Brasil fica atrás da Argentina, do
Uruguai, Colômbia, de países que estão até em situação de guerra. Então isso é extremamente contraditório. Esse é o Intertestando Dada. E aí a gente vai se perguntando, né? Por que desses números? Por que dessa correlação tão díspare entre um país rico, potencialmente, né, nas suas vertentes naturais, climáticas, né, por toda a sua diversidade, e uma riqueza tão concentrada? O que se percebe historicamente? Eu acho que essa é a contribuição maior que talvez eu possa trazer hoje. Se percebe que o Brasil, desde a condição colonial, quando propriedade de um Estado europeu, Portugal, até os dias atuais, ele manteve inalterado o seu padrão distributivo de riqueza, que é um padrão distributivo excludente por excelência, onde não se oportunizou a possibilidade dos menos favorecidos ingressarem a um modelo de desenvolvimento econômico coletivo. Esse modelo de desenvolvimento, ele é majoritariamente um modelo que se usa da grande massa como forma exploratória, mas que não distribui parte da riqueza que gera a partir dessa exploração. Então tu tens o reflexo disso, a exclusão política, durante boa parte da existência do Brasil. Se a gente imaginar, por exemplo, que a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição Nacional, a Constituição ainda do período imperial, ela exclui pelo critério censitário. Ou seja, quem não tem uma certa renda não pode votar nem ser votado. Exclui por questão de gênero. Mulheres não podem participar. Sendo que nós sabemos que nós somos um país majoritariamente feminino. Então tu cria um caráter de exclusão, né, da participação política. Isso naturalmente já constitui uma perspectiva de desigualdade. Além disso, a gente vai passar depois, ao final do período imperial, a uma república. 1891, Constituição Republicana, a segunda Constituição Nacional. Tu retira o caráter de exclusão censitário, mas tu cria um outro, tão estarrecedor quanto, que é o caráter do analfabetismo. Então, quer dizer, no período imperial, monárquico, só votava e podia ser votado quem tivesse renda. Proclamamos a república, ou anunciamos. Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem uma característica que é marcante, que é a terceirização dos processos, né? Para começar a independência, Dom Pedro avisa que foi proclamada. Depois, quando do processo de proclamação da república, avisa, diz o Deodoro, repetindo a frase lá da independência, avise ao povo que a república foi proclamada. Tudo isso o pessoal assistindo bestializado. Bestializado. Exatamente. Isso é uma coisa da obra, né? Isso é uma coisa Isso é uma coisa interessante, né? Tu falar do analfabetismo, porque a gente está falando aí período da proclamação da República, sim, correto? Isso, 15 de novembro de 1889. Século XIX. Oi? Século XIX. E século XIX. E não mudou muito ainda, né? Assim, claro, temos uma parcela grande da população já alfabetizada, mas ainda temos uma parcela da população bem grande ainda analfabeta. Né? Analfabeto funcional. Ou analfabeto funcional. Então, é um problema do século XIX que a gente não resolveu ainda no século XXI. Só que é importante salientar que a gente deu alguns passos que a gente precisa entender pela questão da desigualdade. Em determinado momento, a educação no Brasil era extremamente elitista, porque um pequeno grupo de pessoas tinha acesso à educação, à escola. Com o processo de universalização da escola, a gente tem que dar um outro passo agora. A gente tem um número considerável de pessoas que têm acesso hoje à educação. Só que a gente tem que agora promover um processo de qualidade nessa educação. Porque os números, de uma maneira geral, eles podem ser apresentados na questão do analfabetismo. Mas é importante salientar que existe uma outra dimensão além do analfabetismo, que é a questão do analfabetismo funcional. E que muitas vezes é negligenciado nessa discussão no que se refere à qualidade de ensino. O que vem a ser analfabetismo funcional? Aquela pessoa escreve, ela lê, mas ela tem uma dificuldade ou não consegue interpretar um texto simples, uma charge, um gráfico, uma tabela. A gente sabe que isso é necessário que um aluno saia dominando, especialmente no que se refere à interpretação, ou seja, que linguagem ela for manifestada. Eu costumo brincar que eu sou analfabeto funcional em francês, né? Eu cheguei, quando eu entrei na faculdade, eu comecei com letras francês, e eu fiz quase 3 anos, deu de francês. E eu tive uma cadeira bem interessante que era sobre fonologia francesa. Então o que acontece? Até hoje eu consigo ler um texto, eu consigo reconhecer aquela palavra, consigo pronunciar o som.
talvez não perfeitamente, mas consigo pronunciar o som, mas eu não entendo muitas das palavras que eu estou pronunciando. Eu faço essa relação, essa brincadeira que eu sou analfabeto funcional em francês, que eu leio, eu identifico, sei, né, proferir o som, mas na verdade eu não consigo compreender Exato. a complexidade, né? O analfabeto funcional, ele não consegue juntar a coisa toda, né? Ele conhece o código, as palavras, conhece as letrinhas, o som, bá, bebi, bobu, conhece todos os sons, mas na hora de juntar, né, dar o significado à coisa, ter uma interpretação maior, quebra, né? Não consegue. Essa é o Intertestando Dada. Para corroborar o que o Kleber estava falando, eu achei um dado aqui da Fundação FGV Social, que é a evolução da miséria no Brasil, né? Todos nós vivemos os anos 90 aqui, eu acho que... 80 e 90. 80 e 90. Eu não quis, né, É que esticar os muito anos a ideia. 80 no Brasil é conhecido como a década perdida. O período da hiperinflação, planos mal sucedidos. Exatamente. Todos aqui que estão sentados à mesa sabem o que é uma hiperinflação. Sim. Mais de 100% ao mês, mais de 1000% ao ano. Hoje eu corri em no dia, supermercado várias vezes. Hoje em dia, quando se fala, eu digo isso, né, para sempre, porque a inflação está em 20% ao ano. Eu dou risada com inflação de 20% ao ano, porque eu vivi uma época em que tu tinha 20% ao dia, basicamente. E aquela maquininha não parava nunca de remarcar, né? Aquilo ali era... Tu ia no supermercado, só Tinha para mais- avisar aqui os mais novos, que são da geração código de barra, na nossa época não era código de barra, tinha maquininha remarcando, então tu ia de manhã no supermercado comprar um produto, tu ia na gôndola ou na prateleira do supermercado, o produto estava lá com o preço. Tu voltava depois do meio-dia ou no cair da tarde, o produto já estava remarcado. Então, o preço, eles tanto remarcavam que chegava a ficar tão espesso de tantas remarcações que eles colocavam um em cima do outro da etiqueta. Eu acompanhava, né, esse fenômeno hiperinflacionário na década de 80, lendo gibi. Né? Num mês o gibi vinha, sei lá, 900 cruzeiros. No mês seguinte ele estava lá 1.500 cruzeiros. No outro mês ele vinha lá 3.000 cruzeiros. E assim, tipo, conseguia perceber. em um ano, tu tinha um gibi que custava no início do ano 100 cruzeiros. No final ele estava custando quase 3.000, 5.000 cruzeiros. É que tu, enquanto criança, tu consegue perceber pelo teu dia a dia, né? Na Agora capa. Tu imagina... Mas eu me lembro de correr várias vezes. Rancho. Por exemplo, não ligavam, o óleo baixou, o leite baixou, e as pessoas saíam correndo, cara, e enchiam o carrinho de leite. Fazer rancho. Não, mas às vezes era só de um produto, porque aquele dia o produto baixou. Então as inflações eram absurdas. Essa é o Intertestando Dada. Mas voltando à evolução da miséria ali, né, começa em 92 e vai até o ano de 2017, tá? Só para vocês terem uma ideia, no ano de 92 a miséria batia 34,81% da população. Tá? Depois do ano de 95, eu acredito que foi o Plano Real, né? Não, 92 foi Mas quando o Plano Real entrou já o Plano estava Collor, estabelecido. né? O Plano Collor entrou em que ano? Entrou quando? Plano Collor. 92, né? Para quem não 92. sabe, Plano Collor foi quando as poupanças de toda a população eu foram fui. sequestradas, deixando Plano somente... Real é 1994. Isso, deixando Então, somente tá 94. 50 mil cruzeiros para as pessoas. Foram completamente sequestradas pelo governo durante 180 meses. Cadu, 18 meses. O Plano Cruzado foi lançado em fevereiro de 86. Cruzados, sim. O Plano Cruzado 2, lançado em novembro de 86. E Plano Cruz Credo. O Plano Bresser foi lançado em junho de Bresser. 87. Isso aí. O Plano Verão foi lançado em janeiro de 89. O Plano Collor 1 lançado em março de 90. O Plano Collor 2 foi lançado em fevereiro de 91. E o Plano Real foi lançado em 94. Eu me lembro que eu ia na venda, né? Eu sou do tempo de ir na venda. E era o no pacotão, armazém. né? O que se estabelecia? Teve um processo de transição da moeda, que era a unidade real de valor, a URV. Ah, eu me lembro disso. E aí eu tinha que andar com uma tabelinha para fazer a conversão. Andava com uma Isso aí. tabelinha no bolso, Só classificada. que poucas pessoas conseguem lembrar que antes do real teve o Cruzeiro Real. Sim, Para lembro. depois chegar ao real. Isso é importante salientar, principalmente para essa geração que vive, não é, num país onde, querendo ou não, a inflação ela se mantém estabilizada e a moeda se mantém principalmente, não é, de uma maneira em que ela conseguiu se manter estabilizada. É importante salientar o que a gente está trazendo aqui,
inimaginável para algumas pessoas. Então, quando a gente olha a previsão, por exemplo, da inflação para 2019, em torno aí de 4 ou menos que 4 pontos percentuais, isso é algo para a gente aqui que pegou uma outra geração, é algo para dar risada. Mas, então, no ano de 94, ela baixou para 31, então no ano de 95 foi para 28. Então, ela se manteve de 1995 até 2003 na casa dos 28, 27, chegou a baixar para 26 e voltou para 27, quase 28. E de 2004 até 2014, ela foi recuando e chegou, né, um número mínimo nosso, né, que foi 8,38. E agora, 2014. E depois de 2014, de 8, né, 2015 foi para 10, e aí foi subindo, e hoje não, né, 2017, que é até onde a pesquisa foi, tá com 11,18%, que é a questão da crise. E na verdade, em 94 começa o início de um ciclo virtuoso, né, de estabilização econômica, até que a gente vai acabar chegando ao momento de refreagem desse crescimento econômico, que é quando a gente tem o contraste do modelo implementado pelo FHC, né, que por 2 mandatos vai governar o Brasil, que vai trazer índices alarmantes no tocante à concentração de renda, né, a má distribuição da riqueza e, evidentemente, né, a ampliação da desigualdade social. Depois de 2013, a gente entra no que muitos chamam de década de ouro. Né? É um momento em que nós temos aí reformas macroeconômicas, que já vêm do período anterior, mas que se aprofundam agora. Temos aí uma pauta de exportação que aumenta, né, as commodities, que são os produtos primários brasileiros, sendo valorizados no mercado internacional, a China como uma grande e potencial compradora dos produtos brasileiros, e aí nós começamos a ter um momento de mudança na perspectiva da distribuição das oportunidades. Né? Tu tens um Estado mais participativo, tu tens um Estado que vai passar a trazer mecanismos de transferência de renda, né? A gente vai acabar tendo ali um processo de criação de programas sociais que vão buscar a universalização, né, do acesso ao ensino. A gente vai ter um processo de constituição, né, de oportunidades empregatícias, quando a gente passa a ter maior oferta de emprego, um programa de aceleração. E a construção civil, né? Porque dá emprego civil, evidentemente. Construção civil é uma fonte de renda e de emprego. Sim, né? É emprego direto, porque tu consegue empregar a pessoa que não tem uma qualidade, né, específica, né? Claro. Então, assim, a gente tem aquele momento que vai ter um crescimento e passamos agora a um momento de estagnação, segundo números oficiais, e de crise, que a gente não pode também tapar o sol com a peneira, né? A gente vive hoje uma latente crise no Brasil. O que é importante que a gente se pergunte como cidadão? O que estamos fazendo? O que estamos cobrando do governo para que a gente mude esse paradigma de uma crise que nos acomete? Nós temos 1/4 da população praticamente desempregada. Se a gente for pegar em termos comparativos e históricos, a gente vai ter um percentual nesse sentido lá na crise de 29. Então nós estamos chegando a um momento... Tão grave assim. Né? Sim, a gente está chegando a um momento onde o desemprego crônico ele vai começar a aparecer em índices, e já aparecem hoje, em índices econômicos. A gente tem aí no primeiro semestre, dados atuais, um crescimento negativo de 0,2%. Essa é o Intertestando Dada. O professor Ayrton chamou a atenção aqui que a situação de recessão e estagnação econômica que a gente se encontra, ele tenta fazer um paralelo lá com a crise de 29. E a crise de 29 ela vai estabelecer para o Brasil, não é, uma ruptura do modelo econômico até então vigente, que a gente era um país meramente agrário exportador, sobretudo o café. Perfeito. Mas, professor Ayrton, eu queria lançar aqui para a gente poder discutir um pouquinho, sempre em situações de crise, pode haver uma ruptura de um paradigma. E eu vou lançar a mão, porque depois de 1930, o Brasil, além de romper com a questão da política do café com leite, né, Getúlio Vargas ele vai lançar a mão do modelo de substituição das importações. E ele lança, sobretudo, uma possibilidade de industrialização brasileira. Mas o que eu vejo nesse momento de hoje, especialmente com essa recessão, com essa crise, que o Brasil reforça a questão do modelo agrário exportador, sobretudo das commodities, sobretudo ligado à exportação da carne bovina, da laranja, da soja e também das commodities minerais. Então a gente fica muito refém, sobretudo, dessa questão de um país agrário exportador, reforçando todo o processo histórico do Brasil, desde lá o seu processo de colonização.
E eu percebo que a gente acaba reproduzindo e não aprende com os erros em relação a isso. E aí, por isso, quando a gente vai olhar determinados slogans, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é negócio... O agro é tóxico. Reforça essa questão de um país agrário exportador. É um momento da gente parar um pouquinho para pensar e ver que orientação a gente quer em relação aos rumos da economia. E isso aí é uma coisa também que acaba afetando até o próprio desenvolvimento tecnológico, porque a gente sabe que um país sai dos developing, né, dos em desenvolvimento, entra nos desenvolvidos quando o índice tecnológico do país aumenta. Se a gente não tem, por exemplo, uma indústria automotiva forte dentro do país, a gente é só isso, agrário exportador, a gente jamais vai entrar no ranking dos países desenvolvidos. A gente só trabalha como celeiro, a gente fica estagnado nesse aspecto. A gente não vai entrar, por exemplo, numa OCDE, ou entrar sei lá, no G7, no G8, é ilusão. A gente não é país desenvolvido para entrar nesse... Estou falando bobagem, Ayrton? Não, na verdade, assim, o Kleber falou sobre essa questão de um reforço atual, né, a uma agroexportação. Na verdade, a gente tem, se a gente pegar uma perspectiva histórica, né, a gente vai observar que o Brasil tem, nas palavras do próprio Caio Prado Júnior, uma vocação agrícola. E essa vocação agrícola que se coloca ao Brasil, ela acaba sendo reforçada pelo modelo de desenvolvimento econômico que se adota à frente do Estado. E esse modelo de desenvolvimento econômico, que tem na base a agroexportação, né, de produtos primários, ele se sustentou no contexto pós-colonial e hoje ganha força mais uma vez. Né? Quando ele fala na década de 30, ali, a ascensão de Getúlio ao poder, a gente vai aderir a um modelo nacional desenvolvimentista, que tem como base a industrialização nacional. Nós temos hoje, cada vez mais progressivamente, o abandono desse modelo e o reforço e ascensão do chamado modelo de financiarização das riquezas, que explora a venda dos produtos primários e assegura o crescimento nacional embasado na agroexportação. Qual é o problema disso? Nós ficamos à mercê, primeiro, do mercado externo, que é volátil, a gente sabe bem disso. Professor Ayrton, desculpa te interromper, mas assim, quando tu falou da questão da vocação agrícola, eu só discordo um pouquinho no que se diz respeito a essa vocação agrícola lá do Caio Prado Júnior, que na realidade para mim eu não vejo como uma vocação brasileira, e sim como uma imposição. E essa imposição é estabelecida de maneira externa. O professor Milton Santos fala sobretudo da questão, não é, da perda da democracia no sentido de que nós, enquanto país, somos refém, nós não temos nem a oportunidade de direcionar aquilo que a gente quer produzir, aquilo que a gente quer ser, porque a gente tem que adotar um modelo externo estabelecido de produção para atender o mercado externo. Então eu não vejo como uma vocação agrícola, e sim como uma imposição. E a gente fica refém desse processo que a gente tem que produzir matéria-prima, a gente tem que produzir para o mercado externo. O Brasil cresce economicamente baseado em 1/4, ou seja, 25% do PIB advém do agronegócio, do agrobusiness, que é toda a cadeia produtiva que envolve a questão da agricultura e da pecuária. Mas aí é importante salientar o seguinte, quando o Caio Prado Júnior fala da vocação agrícola, ele não fala como algo positivo. Ele fala exatamente como modelo imposto pela elite dirigente. Esse é o grande fator. E aí tem uma questão que a gente também tem que ser muito claro aqui, né, pessoal? A gente fala muito do passado colonial, das mazelas que perduram até hoje, a gente sabe da questão racial, o racismo é uma realidade, a gente vive diariamente com isso, a gente enfrenta essa mazela e ela é duradoura, ela é violenta, ela tem marcas em números, né, expressos no nosso cotidiano, mas a gente também tem que se colocar uma questão. Nós nos tornamos independentes em 1822. O que a gente fez de lá para cá? Qual é a opção que se assumiu? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque, muito bem, no primeiro momento éramos propriedade de um Estado europeu que nos valia como fonte de exploração de riqueza, desde uma lógica econômica que a gente chama de mercantilista. Tá? A partir do momento que nos tornamos independentes, o que fizemos para mudar esse quadro? A gente sabe que os dados são claros, tá aí a informação. Nós não fizemos nada, nós mantemos inalterado o nosso quadro socioeconômico. Nós nunca optamos por enfrentar a desigualdade social. Eu lembro aqui do Mark Morgan Millat, que é um dos grandes discípulos do Thomas Piketty, economista francês, que lançou uma obra fabulosa, Capital no século XXI, onde ele diz que os governos brasileiros nunca optaram por enfrentar a desigualdade social, porque nunca fizeram reformas estruturais. Mas aí, professor Ayrton, para fazer esse processo
de enfrentamento da desigualdade social, é necessário políticas públicas para fazer esse enfrentamento. E quando tu vai fazer esse enfrentamento de políticas públicas no que tange a minimizar a desigualdade social, é importante salientar que isso tu vai estar desagradando segmentos da sociedade. E esses segmentos, eles vão começar a se organizar para se manter dentro do seu status quo. É uma questão bastante difícil romper com essa relação da desigualdade social, porque ela está intimamente ligada com a questão do desenvolvimento econômico brasileiro, ou melhor, com o crescimento econômico brasileiro. Porque o crescimento econômico brasileiro sempre foi pautado numa estrutura agrária exportadora. E romper com essa estrutura agrária exportadora, que tem uma representatividade muito forte, especialmente no Congresso, e é importante salientar a representatividade do agronegócio, isto é muito difícil. Por quê? Porque requer um enfrentamento capaz de quê? De promover uma condição que possa gerar políticas públicas para tentar minimizar a desigualdade social. Até para corroborar o que tu está dizendo, Kleber, o perfil dos candidatos do ano passado, né, da eleição, deputados, tá? Pra teres uma ideia, 57,4% brancos, se autodeclararam brancos, 30,6% são considerados, né, ou se autodeclararam pardos, e apenas 10,6% são negros. E aí depois ainda reduz para 1,2% são amarelos ou indígenas, né? Então, a falta de representatividade no poder legislativo, seja ele federal ou municipal e estadual, nossa, então, questão municipal, tu consegue perceber perfeitamente. É só ligar, acho que aqui em Pelotas tu consegue, né, ver a TV municipal, Câmara Municipal. Tu já consegue perceber que isso não é não é só lá em Brasília. Isso está em todas as câmaras legislativas do estado, do Brasil. É representatividade. E é importante estabelecer um exercício. E aí eu quero lançar aqui, não é? Um olhar que esses tempos eu estava vendo uma entrevista da Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, que é filósofa e também é colunista de grandes jornais de circulação no centro do país. E ela tem lá um livro bastante interessante, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E ela traz a seguinte análise, pela uma questão do viés da branquitude. Qual é o exercício? Você, como branco, partícipe dessa sociedade desigual, o questionamento deve fazer, por que em determinados segmentos que eu faço parte, por que eu não vejo negro? Isso é um exercício que quem é branco tem que fazer. Porque a questão da desigualdade social materializada na questão da diferença da cor da pele, ela não é só um exercício do negro, também perpassa pelo branco. Então o exercício é, por que eu no meu condomínio, no meu locus espacial, nos lugares onde eu frequento, eu tenho uma invisibilidade, eu não tenho esse contato. Isso é um exercício bastante importante para eu poder perceber. É aquela pergunta que deve se fazer, né? Assim, quantos coleguinhas meus são negros? Quantos professores meus são negros? Quantas pessoas em cargo de chefia são negras? Num quadro de formatura de uma faculdade de medicina, quantos negros tem? Quantos dentistas negros tem na sociedade como um todo, né? E agora onde é que aparece? Fazer o inverso, né? Também. Quantos atendentes que me atendem em diversas lojas são negros? Quantos que trabalham com serviço terceirizado de limpeza são negros? E aí tu consegue perceber realmente ali a observação e exatidão. Se eu vou para uma zona mais empobrecida da cidade, quantos negros e quantos brancos tem nessa zona mais... Porque assim, alguém vai dizer, mas também tem muito branco pobre, tem muito branco morando de periferia. Beleza, mas vamos proporcionalizar a coisa. Proporção, quantos negros tem e quantos brancos tem na periferia da cidade? Na zona mais pobre, no anel de pobreza da cidade, né? Onde é que está isso aí? Como é que se localiza, como é que se quantifica isso aí? É só ver, sabe? Não precisa ser muito inteligente, né? Até um analfabeto funcional a gente consegue quantificar isso aí. Essa é o intertestando Dada. E aí tem uma coisa interessante, né? A desigualdade social, vejam bem, ela não é algo que se estabelece só pela questão de renda. Isso muitas vezes se diminui o debate da desigualdade social apenas a uma questão financeira. Claro que passa por isso, mas a desigualdade social ela é percebida na diferença econômica, na diferença de renda, na diferença de oportunidades, na questão das mazelas, né, raciais do cotidiano, nas diferenças regionais, nas diferenças de gênero, no acesso à saúde, no acesso à educação, no tipo de moradia que se tem possibilidade de obter, né? No tipo de transporte que se utiliza, no tipo de lazer que se consome.
Por que a gente fala muito, e claro que sendo professor isso parece pertinente, mas é uma realidade, por que se fala da necessidade da universalização da educação pública e de qualidade? Porque somente a partir da conscientização, da capacidade crítica, de se enxergar esses aspectos ao meio que se vive, é que a gente vai conseguir começar a lutar ou partir de um ponto de luta para mudar essa realidade. Aí a questão toda é também um pouco, né, nós como educadores, acho que é isso que a gente está fazendo agora aqui, né, falando para os alunos, é trazer esses dados, é trazer essa visão para tirar o pessoal um pouquinho da sua bolha também, porque Com certeza. Principalmente numa cidade na qual a gente mora, qualquer um de nós aqui, né, a gente pode se locomover entre as regiões da cidade sem passar, muitas vezes, por onde está a pobreza. Né? Muitos dos nossos alunos que estão aqui nos ouvindo, muitas das pessoas que vão nos ouvir talvez não saibam a real, sabem que a pobreza existe, mas não sabem de fato o que ela é, como ela é, onde ela está. É mais fácil ignorar do que Óbvio, né? sim, Fazer de óbvio. conta e... Eu Sabe queria- que existe, mas... Eu queria trazer aqui alguns dados, não é? Da questão da desigualdade social no Brasil. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui entre negros e brancos. A expectativa de vida ao nascer dos negros, em média, 73,2 anos de idade, dos brancos passa para 75,3. População com mais de 18 anos com ensino fundamental completo, 47,78% do total do número de negros, e dos brancos, 62,14%. Agora olhem o dado aqui que chama bastante atenção, que é a questão da renda. Tá? R$ 508,90 se refere à população negra, enquanto R$ 1.000,97 se refere à população branca. Isso é uma média, né? Isso aqui é uma média. Então isso aqui, em parte, também ele é reflexo da questão da falta de oportunidades no que se diz respeito à conclusão da tua educação básica. Então, quando as pessoas falam da questão da pobreza, eu sempre digo, a pobreza no Brasil está associada à questão da cor, porque ela se reflete muito mais no negro. E isso a gente verifica com os dados aqui sendo apresentados. E é importante salientar que para qualquer campo que a gente vai poder fazer essa discussão da desigualdade social, a gente vai verificar que os negros foram alijados do processo, aquilo que o professor... Segregados. Claro. Isso. Aquele professor Milton Santos fala no livro do Espaço Cidadão. Ou seja, eles ficaram à margem de todo o processo. Não houve uma política de inserção social à sua nova realidade com o processo da abolição da escravatura. Então, na realidade, isso é manifestado nos dados que a gente pode verificar, seja em qualquer órgão ou grupo de trabalho que se preste um pouquinho a se debruçar para estudar sobre isso. Aproveitando, Kleber, eu queria trazer aqui um gráfico que é uma média de rendimento segundo o nível de escolaridade por raça de 2016 do IBGE, que ele acaba de alguma maneira mostrando bem direitinho o que tu está querendo, né, o que tu falaste. Tá? Para ter uma noção, se uma pessoa não tiver instrução nenhuma, se for branca, ela ganha R$ 1.411, enquanto o negro ganha R$ 1.011. Se tivesse o fundamental incompleto, o branco R$ 1.396 e o negro R$ 1.006. E assim vai. Mas para ter uma ideia de médio, né, que seria um segundo grau completo, o branco ganharia R$ 1.958 e o negro R$ 1.497. Se quiser piorar ainda, bota uma mulher negra com eu ia dizer. Mas aí tem a aqui, gente pode, ó. Tem aqui até no mesmo. Aí No a lado coisa- tem as duas pontas, né? Tu faz essa relação da média salarial com o ensino superior, tá? Se o sujeito for branco, a média ficaria em 4.185 e a do negro 3.144, tá? Eu não sei se eles chegaram a ver a diferença talvez de curso, né? Como até tu colocaste, Duda, vai num quadro de medicina e vê quantos negros tem. Sim. Eu não sei se pegaram pessoas da mesma formação, engenheiros, né? Isso aí não estava descrito, né? Mas tem uma noção, a média salarial ali, quais são as duas pontas? É o homem branco, com uma média de R$ 6.702, e tu tens, isso no ano de 2018, desculpa, R$ 6.702, e na outra ponta tu tem a mulher negra com R$ 2.918. Curso superior. Com curso superior. Isso que é importante salientar. Meu Deus do Não, céu. e isso, aí a gente vai entrar numa coisa que é revoltante, indigna a gente, mas eu acho que é necessária. A gente ter consciência de que sociedade nós somos. Porque para a gente enfrentar o problema, a gente tem que reconhecer que ele existe. Começa por aí.
Tem um livro muito interessante, hoje ele é um dos mais vendidos do Brasil, é um livro que foi publicado pela Companhia das Letras, pela historiadora Lilian Schwartz, né? O nome é Sobre o Autoritarismo Brasileiro. É um livro necessário, diria, principalmente em tempos atuais. Ela ali descreve, na genealogia histórica, como nos formamos como sociedade. Nós somos uma sociedade patriarcal, nós somos uma sociedade conservadora nos seus costumes, nós somos uma sociedade desigual na sua constituição econômica, na oferta de oportunidades, nós somos uma sociedade, portanto, também machista, tá? Que sim, tenta reduzir o papel e a importância das mulheres, o seu protagonismo. Tá? Somos uma sociedade corrupta. E temos um patrimonialismo intrínseco ao nosso sistema de governo. Um patrimonialismo que, como vai dizer o Raimundo Faoro, na fabulosa obra Os Donos do Poder, né, é aquele aspecto de reunião no mesmo âmbito do privado e do público, é a confusão entre o público e o privado pelos dirigentes, que não se entendendo como representantes de uma coletividade tão díspar e heterogênea como a nossa, passam a pensar o poder público como um bem privado e se valer dele nessa intenção. Traduzindo, o cara ele entra no poder público não para resolver os problemas da sociedade, mas para resolver os seus próprios problemas. Perfeito. Porque eles colocam É os isso. filhos todos na Né? política. Tanto que a família toda vai e agrova. Então, isso é traduzindo patrimônio, como o Ayrton tão belamente descreveu aí, né, academicamente, patrimonialismo é isso. O cara entra para ser prefeito, o cara entra para ser governador, o cara entra para ser deputado, o cara entra para ser presidente, não para resolver os problemas da nação, da sociedade, do seu local, mas para resolver os seus problemas, resolver a sua vida, aumentar o seu patrimônio, né? É esse que ele chama de patrimonialismo. Vamos pensar o seguinte, países de primeiro mundo fizeram a reforma agrária, por que o nosso não fez até hoje? Por que a reforma agrária no Brasil, todas as vezes que foi suscitada, foi engavetada? Inclusive, é bom lembrar que uma das plataformas da reforma de base do João Goulart era fazer uma reforma agrária. E ele lança uma proposta de emenda para alterar a forma como se daria a indenização do latifúndio improdutivo, tá? Que seria, então, desapropriado. Ou seja, o cara que tem o latifúndio, ele não ia ter o latifúndio tomado, a terra tomada pelo Estado, de assalto. Seria um processo de indenizatório previsto em lei. O que ele queria mudar? Só para concluir. Ele queria que, ao contrário do que tinha em vigência à época, a gente está falando de década de 60, né, só para a gente contextualizar, Enquanto bate o sinal, né? o que ele propunha, então? Que se alterasse a regra, né, e que a indenização não se desse pelo valor de mercado e numa parcela única, mas sim que fosse possível, legalmente, parcelar essa indenização ao dono da propriedade. Isto foi entendido como uma medida comunista. Uma reforma com base indenizatória, ou seja, uma reforma dos moldes do capitalismo. Mas foi entendida à época, lida como uma histeria comunista. E nós sabemos todos o que aconteceu com o governo João Goulart, né? É um governo que foi interrompido, um governo democraticamente constituído, e que foi interrompido, né, quando da vida democrática, por uma intervenção. Então isso tem que ser lembrado, né? Nós somos uma sociedade que se construiu autoritária e que permanece como autoritária até hoje. E muito porque não enfrenta os problemas que apenas postergamos enfrentar. Essa é o Intertestando Dada. Voltando, né, para o tópico da conversa, né, que é a desigualdade social, uma coisa só que, quando a gente começa a falar do patrimonialismo, do poder público, da gênese da sociedade brasileira, como a gente tem que se ver, dá para pensar em sair da desigualdade social e de repente se mover, dá para pensar nisso sem falar, sem achar que existe uma mão invisível que manda nesse... Assim, ó, é que a gente começa a falar... Eu acho que não é todos, mão invisível. Não, é que a gente começa a falar desse movimento todo... É uma mão branca. Então, sim, Eu ia mas o que eu tô dizer dizendo... isso. Não, mas o que eu tô dizendo Uma é o não, seguinte, várias mãos, claro, né? é que a gente às vezes começa a falar do patrimonialismo do poder, da corrupção endêmica que está no Brasil, da desigualdade e tudo mais, só que a gente acaba caindo muitas vezes, quase caindo numa armadilha da teoria conspiratória, né, da cabala dos poderosos. Mas não é bem por aí, né? É mais ou menos como as engrenagens se movem, é uma coisa que vai acontecendo sozinha, Cadu, né? vou te trazer uma
uma relação Isso aqui. é desenhando para quem está ouvindo, Sim. quem tá ouvindo, a gente vai pensar, não, eles são um bando de gente ali falando de teoria da conspiração, né, Não, a gente tem da dados, da né? coisa dos Referenciam. poderosos e tal, só para desenhar, né? Isso é que eu quero que vocês Vou te trazer desenvolvam. um ponto histórico. Está aqui o professor de História Ayrton Munhoz, que me corrige se eu estiver errado. É importante salientar que, como eu falei anteriormente, a sociedade ela é dividida em segmentos. E esses segmentos se articulam, se organizam para estabelecer a manutenção do seu status quo. Vou trazer aqui a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850, ela vedava toda e qualquer outra forma a não ser a compra. Ou seja, terra não podia mais ser doada, não podia mais ser estabelecida de uma maneira que não fosse a forma pecuniária, ou seja, tem que comprar. Tem que ter o registro. Tem que ter o registro. Então, isso foi para garantir, sobretudo, que a força da mão de obra que estava por vir na lavoura da cafeicultura, os imigrantes, fossem o quê? Submetidos com mão de obra barata. E não ser dono de meio de terra. Claro. Essa que é a grande realidade. Mas, olha que paradoxo também ao mesmo tempo. O professor Ayrton falou lá do interrompimento do processo democrático com João Goulart, não foi isso? Falou? Isso. Mas só que no ano de 1964, os militares eles estabeleceram o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra estabelece a terra como função social. E está lá. E estabelece o que é a função social, o que estabelece, por exemplo, a questão envolvendo... Quer falar, Cadu? Só uma pergunta, essa função social é só da terra ou é também, por exemplo, na cidade dos imóveis? Não, esse é específico da questão agrária, Agrária, tá. rural. Tá. Então o que ele estabelece como uma função Mas social? na Constituição de 88 tem Um dispositivo, Estatuto das cidades, né? Isso. prevê O a que função acaba social. acontecendo? Que a terra tem uma função social. Qual é a função social da terra? Tem que produzir, basicamente, isso. Tem que atender às necessidades daquilo que ela se propõe, que é produzir. Toda terra que não cumprir sua função social, ela está passível de reforma agrária no sentido de ser desapropriada. Latifúndio. E aí é importante estabelecer o que é latifúndio. A gente fala latifúndio é a grande propriedade, mas o que é grande? O que é pequeno? Então precisava se estabelecer uma relação de mensuração, de medida. Daí vai vir o conceito de o que é minifúndio, o que é latifúndio por dimensão, latifúndio por exploração, empresa rural. Precisava se delimitar, delinear. Isso é importante que se diga. Por quê? Porque quando eu digo latifúndio grande propriedade, mas o que é grande? O que é pequeno? Só que vai tudo existir a partir do quê? A partir do chamado módulo rural. O que é o módulo rural? O módulo rural é uma unidade de medida agrária para estabelecer o quê? Para estabelecer com que a produção da propriedade venha atingir as necessidades do seu agricultor e a família. Então, para se estabelecer o que é minifúndio, latifúndio, ou seja, qualquer outra categoria, é importante entender um pouquinho do que é o módulo rural, para a gente poder verificar e criar uma nomenclatura específica para cada um. Senão isso pode causar uma confusão, porque tu larga solto que latifúndio é grande propriedade, mas aí tu não estabelece a dimensão do que é essa grande propriedade. Mas no Brasil, só é uma pergunta que eu estou fazendo, não é uma afirmação. No Brasil, a taxação dessas terras, no caso do imposto rural, imposto agrário, independe se é minifúndio, latifúndio, se é grande, se é pequeno. Né? Ela tem uma taxação única de porcentagem, sim ou não? Não. Há uma medida que determina o valor, mas é muito irrisório. O que se paga pela propriedade rural, né, em termos de imposto, é extremamente... Comparado com o IPTU, é piada. Extremamente irrisório. Extremamente irrisório. Produtor ou não? Produtor ou não. E isso, cara, assim, é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Eu estou perguntando isso porque eu ouvi um dado esses tempos, eu queria só confirmar com vocês, né, que o que se paga por um latifúndio, uma grande propriedade produtiva ou não, ou de agronegócio ou não, é irrisório comparado com o que se paga, por exemplo, por um apartamentozinho de 50 metros quadrados na cidade, Sim. de IPTU. O Kleber falou uma coisa aqui, ele falou da Lei de Terras de 1850, né, contexto do Segundo Reinado. É importante lembrar também que essa lei ela foi feita para assegurar
que o imigrante não acumulasse capital e investisse, constituindo um pequeno empreendedor, né, como tal, como pequeno empreendedor, mas também para legitimar, e acho que esse é um ponto que faz parte da nossa pauta, a expulsão dos poceiros e indígenas de terras do Oeste Paulista, que foram utilizadas para o desenvolvimento do latifúndio produtivo do café naquele contexto. Porque isso também, a segregação faz parte de um componente que nos leva à desigualdade social. E vai alijar os negros de ter acesso à terra imediatamente depois com a abolição da escravidão. Né? Claro. Essa é o Intertestando Dadá. A gente falou de patrimonialismo, eu até citei o Raimundo Faoro aqui, mas há uma coisa que a gente tem que concordar. Nós somos uma sociedade que se constitui inveteradamente em busca de privilégios. E isso é um entrave para que a gente mude a nossa realidade. Né? Eu recordo, por exemplo... O pessoal adora uma areazinha VIP, né? Um cartãozinho diferenciado, um tratamento diferente, uma aguinha, um suquinho, um cafezinho. Um brinde. Um brindezinho. Só falar que é VIP, só ter uma fila diferenciada. Aí as pessoas adoram isso no nosso país. Mas por que eu falo da questão do privilégio? Né? A gente pega, por exemplo, os nossos últimos eventos. Eu recordo quando nós tivemos um movimento de aquisição de direitos, né, de regulamentação do trabalhador doméstico. Né? E aí tinha todo aquele movimento das empregadas domésticas, do direito à carteira, né, a tudo que a CLT prevê. Não faz muito tempo, né? Não faz, foi recentemente, uma questão de alguns anos atrás. A mídia, né, seja formal, né, a formal mais timidamente, mas a mídia do Facebook, né, dos meios de comunicação que hoje são muito mais eficazes e rápidos no acesso do que a própria mídia formal, as pessoas criticando enormemente porque haveria um encarecimento, né, na contratação desse profissional. Quer dizer, tu em vez de te indignar com a tributação desigual que a gente tem no país e exigir uma redução tributária para o barateamento, então, dos impostos para que tu possa contratar o funcionário, tu quer lutar contra o direito do outro. Mas isso aí é a cara do brasileiro, né? É a mentalidade escaravagista, né? Em um almoço nós estávamos conversando sobre isso, que é qual é o problema do empresário ou da pessoa que emprega? É o empregado. E ao invés de, vamos conversar sobre os tributos, né? 30% aqui no Rio Grande do Sul, né? O semestre, 30%. Então, quem será realmente que ganha sem produzir nada ali? O problema é sempre porque o funcionário custa para o governo, custa para o patrão um absurdo, né? Então o problema não é os direitos tem quanto muito custa direito. o governo para o cidadão? Aí, esse que é o cara. Não é essa. Quanto custa o governo? Esse que é o cara. Quanto custa o governo? Quanto é que o governo um morde? Ministro do STF com 3 motoristas, porque um pode ficar doente, outro tirar de férias. Quanto custa o governo? Então realmente, tu dizer que o empregado, com as suas, né, enfim, tributos ali, realmente inviabiliza a maior contratação. Fraca, realmente isso aí Cara, vocês conversa. estão falando aí, eu tô aqui pensando, né? Cara, mas é muito Brasil no sentido de que, tu parar pra ter empregada doméstica. Eu acredito que daqui a uns 100, 200, 300 anos, 400 anos, não sei, no Brasil é muito difícil mudar as coisas, mas a gente vai acabar, nós não, mas vamos acabar estudando e dizer o seguinte: sabia que no Brasil existia uma profissão que era uma pessoa que era paga para limpar a casa, para arrumar a minha cama, para lavar minha roupa íntima, para fazer tudo que eu, teoricamente, não podia fazer, mas... Criar meu filho. Criar meu filho. Isso é muito a extensão do escravagismo brasileiro. serviçal, As pessoas não conseguem perceber isso. E aí tem uma coisa que garante a perpetuação, né, desses privilégios, que, como eu disse, vou repetir de novo. Nós somos uma sociedade que milita por privilégios e não por direitos. E uma das coisas que sustenta, né, esse modo operandi, a manutenção desse status quo, é o fato da gente não ter uma sociedade consciente da sua realidade, que perceba essas abissalidades e passe a militar por mudança. Né? Isso passa por uma educação, passa pelo índice de analfabetismo funcional existente ainda hoje, passa pelo analfabetismo completo. 7% da população é plenamente analfabeta. A gente está falando aí do século XXI, com toda a tecnologia existente. Né? Então isso passa pela conscientização, passa por uma educação crítica, por uma educação emancipadora, né, que é necessária. Eu costumo ver, eu não sou adepto do futebol, mas tu olha toda quarta-feira, final de semana, os estádios lotados de pessoas para verem, pagando
para assistir o jogo Caro. de futebol. Agora tá caro. Tá? Mas aí tu vê uma manifestação, por exemplo, contra a falta de verba na educação, tu tem ali meia dúzia de gato pingado. Mas para ver o jogo de futebol, os caras fazem fila para assistir um show de uma banda estrangeira, de um grupo qualquer. Filas homéricas 2 meses. Dormem na antes. fila. Dormem na fila. Então Pra o ver que o é Justin isso? Bieber. É um povo que não tem consciência da sua realidade e que não toma para si o protagonismo da mudança. E isso passa muito por um aspecto histórico, que é necessário a gente referendar, que é a exclusão da participação política do povo brasileiro. O Kleber falou dos bestializados. Né? Falou da questão dos bestializados, que é uma frase do Aristides Lobo, que é um jornalista e que vai retratar o processo de proclamação da República no Brasil, em que o povo foi comunicado, como eu disse antes, como na independência também. Então, o povo nunca foi agente histórico, nunca foi convidado a participar das mudanças. Por quê? Porque não se queriam mudanças transformadoras significativas, de fato. Queria-se reformas para a acomodação dos privilégios dos mesmos grupos que sempre se perpetuaram no poder. Eu sempre digo assim, né, que a nossa independência foi conquistada na canetada, né? Não foi na paulada, não. Vou te dizer não mais, foi a no nossa sangue, não foi conquistada, não foi uma luta pela independência, foi uma canetada, né? E Uma vou voz te- independente e é isso. E vou te dizer mais, tá? Não, até houveram lutas, escaramuzas, a gente sabe que conflitos armados se deram na Bahia, né? A gente tem datas cívicas que referendam isso, mas eu acho que o que tu está te referindo é que nós não rompemos a mentalidade de dominados. Eu sempre digo assim, tu vai numa loja, vamos pegar um exemplo qualquer, a gente não está sendo patrocinado por ninguém. O tá? Brasil não foi independente, o Brasil não é independente, ele só meio que mudou de dono, ele foi mudando de dono ao longo da história, foi mudando de mudando de explorador. dono. A cor sempre foi a mesma. Não, mas foi mudando de explorador, né? Mas olha só o exemplo, vamos fazer o seguinte, nós não estamos sendo patrocinados por loja alguma, é só hipoteticamente. Ainda. Vou pegar, tu quer falar de uma loja, aquela loja de roupa grandona do Não centro? fala em nome de ninguém, por favor, aí, pelo amor. É uma guarda. loja- Vamos pensar numa loja Não. tá, de grande porte no centro da cidade. Uma loja grande pode dizer, na verdade é uma loja que de repente é âncora em alguns shoppings, grandona. Isso, tá. Pronto, Aí aquela o cara loja que. entrou lá. Vamos pensar assim. Aquela loja que dá pra tu entrar, tu entra no shopping por ela. Isso. Sabe? Aquela loja é grande. Aí tu entra nessa loja, tem na Arara lá, tu te depara logo passar. Arara de pendura roupa, viu? Né? Exatamente. Não é bicho. Tem uma camiseta escrita Paz Verde. R$ 49,90. Provavelmente essa camiseta vai mofar ali e ninguém vai comprar. Pô, imagina o cara botar uma camiseta escrita Paz Verde pra ir pra festa. Uma festa de nível em Pelotas, degrau sertanejo, pode ser, Cleber? Não sei se tu conhece. Não conheço. Pelo amor Então, de olha Deus. só, Não compromete. o cara não vai pagar. Mas Greenpeace o cara vai comprar. Paz Verde, Mas por que ele vai comprar? Porque aquilo dá um status social. O cara tem consciência ecológica, ele protege as baleias. O cara nunca viu uma baleia na vida, mas ele sabe que aquilo ali dá pra ele. Ele Né? não sabe nem se o Greenpeace está funcionando Ele ainda. sabe o que é, se é ONG, se é privado, se é público, o que é, mas ele sabe que aquilo as pessoas conhecem, dá um Sim. status. É uma ONG, pessoal. Ou então vamos pegar um exemplo mais direto. Não, O cara assim, vai assim, numa ó, loja de eu calçado. vou falar da minha. Assim, ó, eu sou professor de inglês. Sim. Tá? Tu quer dar um ar de importância pra algo, tu quer dar um ar de relevância pra alguma coisa no Brasil, bota nome em inglês. Claro. Ponto. Mas aí, então eu vou corroborar contigo. Bota o nome em inglês. Então eu vou corroborar. Tipo Black Fraud Brasil? Black Fraud. Black Friday Brasil, tudo pela metade do dobro. Olha aqui, ó, vou corroborar contigo. O cara vai numa loja de tênis, aí tem um tênis lá, R$ 399 reais, tá? Nome do tênis, focinho vermelho. Ninguém vai comprar. Red Nose, os caras pagavam 399 em 10 vezes de R$ 39,90. Ah, mas aí Né? parcelar é outra coisa de brasileiro. Pois Quanto é mas por aí, mês? Por que o cara vai pagar no Red Nose e não paga no focinho vermelho? Mas, cara, Porque nem tem um valor sabe. agregado social no mas é a processo. mentalidade. Representação, Mas, simbologia. claro, mas é a mentalidade do brasileiro também, Que do ainda é a parcelamento. mentalidade de colonizado. Mas Nós temos ainda uma mentalidade de colonizados. Tudo que vem de fora é melhor, tudo que vem de fora é maior, tudo que vem de fora é superior, que a gente tem que se dobrar para os interesses estrangeiros, porque esses interesses estrangeiros vão nos favorecer, levar ao nosso crescimento, a nossa civilidade. Inclusive dizem isso hoje. Que a abertura econômica do Brasil, que o modelo econômico brasileiro mais flexibilizado, ele vai gerar um desenvolvimento da civilidade, do desenvolvimento nacional. Essa é o Intertestando Dada. Quando a gente vem com esse tema de desigualdade, é importante que a gente vai atingir pessoas de espectros políticos, ideológicos, visão de mundo totalmente diferente. Mas não vai faltar aquele
que também vai chegar e dizer o seguinte, mas esses caras aí estão com muito mimimi, que é um termo que para tentar desconstruir tudo que se quer estabelecer como uma perspectiva na capacidade crítica, aí para tentar desconstruir vai vir um mimimi. E eu queria lançar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho, dessa questão do que é o mimimi. Na realidade, o que a gente está trazendo aqui são dados, não é, pontuais, que corroboram com o nosso objetivo, que é discutir pela questão da desigualdade social. A gente não está trazendo aqui achismos, a gente não está aqui divagando possibilidades, a gente está trazendo um processo de diálogo com embasamento teórico, metodológico, científico. Então isso é importante discutir, especialmente que a gente está no momento aonde, não é? A questão da ignorância no sentido de quê? No sentido de ignorar mesmo. De ignorar mesmo é que a gente está tentando. Eu diria que a gente está no período da pós-verdade. Com né? certeza. A gente tem a verdade empírica, factual, que é computada pelos dados, e a pós-verdade, que é o que contradiz tudo isso para a criação de uma perspectiva diversa da que os dados oferecem. Ou melhor, eu quero acreditar na minha verdade, que eu criei. Na minha verdade, é isso aí. Essa é o intertestando Dada. Então, assim, retomando um pouco do que nós falamos. Falamos que a desigualdade social, ela faz parte de uma disparidade, de uma concentração de renda, de uma diferença econômica, mas também de oportunidades, de uma diferença étnica, né? De uma diferença regional, inclusive, de gênero, de geração, da falta de acesso à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, ao lazer, e que isso foi construído por um passado marcado pela escravidão, pela exclusão da participação política, pela constituição de uma sociedade que privilegia, né, que busca, né, a melhoria para poucos em detrimento de muitos, de um patrimonialismo acastelado ao modelo de Estado que se constituiu e que até hoje não rompemos, e, óbvio, da corrupção endêmica estrutural, que é latente e visível, né, a todos, que nós temos no país. E que nos acompanha há muito tempo. E aí eu vou voltar, né, o que eu disse em outro momento, né, eu vou me respaldar de novo na figura do Marc Millan, quando ele diz que até hoje nós não assumimos, nós não optamos por enfrentar a desigualdade social no Brasil. Ela existe, ela é real, ela é cotidiana, ela é presente, e nós, até hoje, como nação, não optamos por enfrentá-la. Essa é o intertestando Dada. Para a gente, talvez ir encaminhando para uma resolução desse bate-papo aqui, a minha pergunta é: tem saída? Claro. Mas assim, claro que sim. Mas tem saída como? Médio, curto, longo prazo, longuíssimo prazo? Eu sou fatalista. Para os meus netos, meus bisnetos. A pergunta é se tem saída. Tem. Saída. É cabível? É. Se vai acontecer... Aí são outros 500 anos. Porque quando a gente começa a pensar na desigualdade brasileira, na desigualdade social no Brasil, a lacuna é muito grande. A gente vê que o sistema todo armado no Brasil é feito para manter o privilégio, manter o poder econômico na mão de... Assim, é aquela máxima que hoje em dia é mais verdadeira do que nunca. Talvez porque a informação esteja mais disponível para todo mundo, a gente consiga enxergar isso com mais clareza, né? Que a maneira como a sociedade é montada, a maneira como as coisas são montadas, é para os ricos continuarem cada vez mais ricos e os pobres ou continuarem pobres ou cada vez mais pobres. Mas eu não digo nem continuar cada vez mais pobres, mas continuar pobres. Entende o que eu quero dizer? Não ter uma ascensão social ou não ter o encurtamento desse espaço, dessa lacuna que fica entre a parcela mais pobre da população e a parcela mais rica. Dizer que a gente quer igualar todo mundo é uma utopia medonha, mas é chegar numa parte que a gente consiga pelo menos encurtar um pouquinho esse espaço, sabe? Que as pessoas tenham a oportunidade de pelo menos avançar um pouquinho na escala social. Então, olha só, eu vou te colocar a minha percepção sobre essa questão. Eu acho que é possível mudar, é possível reverter isso. Precisamos de políticas públicas responsáveis. Precisamos ampliar a representatividade da sociedade no poder do Estado. Precisamos de diminuir as diferenças entre quem nos representa e quem nós somos. Basta imaginar que nós temos um salário mínimo aí que beira os R$1.000,
tá? Que já foi aprovada, vai para 1.040 agora ano que vem. Nossa. Tá? Que não corresponde ao índice inflacionário e nem o supera por completo, tá? Que tira poder aquisitivo. Mas aí tu percebe, aí tu tens um representante desse trabalhador que ganha R$1.000, vamos pegar em números absolutos dessa forma para ficar mais fácil, que vai chegar lá e vai receber 30 mil. E aí eu te pergunto, esse camarada que saiu da base, eleito para representar, que ganha R$1.000, ele vai chegar ao poder ganhando 30 mil, será que ele ainda mantém identidade representativa? Será que ele lembra da base que o colocou no poder? As demandas dele não vão ser as mesmas demandas de quem então o eu acho que elegeu, também né? passa por isso. Então, olha, eu vou pontuar até pra gente Patrimonialismo. caminhar. Vamos pontuar para a gente caminhar até o seguinte, está com o tempo estourado. Mas olha só, precisamos de uma reforma tributária emergencial. É imponderável que quem ganhe 320 salários mínimos pague a mesma coisa que quem ganha 5 salários mínimos de tributo de imposto de renda. Tá? É inaceitável que nós tenhamos a falta de oportunidade em pleno século XXI a uma educação de qualidade pública para todos. Então a gente passa por uma reforma tributária, a gente passa por uma reforma previdenciária, porém uma reforma previdenciária, pontuo, que não penalize e cobre a conta dos mais pobres, tá? Mas que reconheça a desigualdade social e a enfrente com política pública. Então reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política, tem que ter reforma política no Brasil. Né? E a gente tem que ter a otimização da construção da consciência social. A gente tem que ter um movimento de empoderamento da sociedade sobre aquilo que é fundamental, que é o seu destino, o seu futuro. E somente uma educação de qualidade, crítica e universal para todos, de livre acesso, é que vai permitir isso. O que o Ayrton deixou para eu falar? Não deixou nada. Não, uma coisa que é interessante, como todas as modificações como política pública. O Brasil passa por algumas modificações, mas realmente tu olha e realmente não são políticas públicas. Literalmente ele não deixou nada para eu falar. O que eu só posso Esforça falar aí, vai lá. É endossar o que ele falou. Assina embaixo. Endossar o que ele falou. Mas é importante também salientar que tudo isso que ele falou só vai se dar quando aqueles que sempre assistiram tudo bestializados, se tornarem protagonistas, especialmente da sua própria mudança. Enquanto a população assistir toda e qualquer mudança de forma bestializada e não for partícipe do seu processo como mudança da sua condição, isso não vai acabar acontecendo. Gurizada, assim, ó, quem tá ouvindo aí, esse recado é para vocês, né? Sair da bolha, participar mais, pegar mais informação, ler mais de fontes diferentes, principalmente, não pegar só a coisinha do grupo do WhatsApp ou a coisinha do Facebook. Facebook não é jornal, né? Ir atrás de fontes diferentes, de lugares diferentes. Perspectivas diferentes. Sair da bolha. Não ler só aquilo com o qual tu concorda. Sair um pouquinho, né, do viés de confirmação. Só pegar aquilo que corrobora o que eu penso. Tentar enxergar também o outro lado, mesmo que o outro lado não seja o teu lado, mas tentar entender, ok? Até para tu poder contra-argumentar, ver as falhas do outro lado. Isso é importantíssimo sempre, né? A questão toda é sair da bolha. Eu sempre digo assim, ó, e isso eu reforço sempre em aula, porque eu acho que mais do que um dever, né, eu acho que é uma questão de ser justo. Para que eu faça uma crítica a um posicionamento, a uma medida, a um mecanismo, eu tenho que conhecer ele primeiro. Com certeza. Não posso dizer, eu acho que tal coisa é ruim. Por que é ruim? Porque eu vi que tal lugar disse. Não interessa o que disseram. Ouvi dizer. Tu vais lá, vais buscar informação, vai contrapor a informação. Como o Cadu bem disse, eu acho que isso é perfeito, né? Perspectivas diferentes só contribuem para a construção de um debate crítico e fundamentado. Não caiamos na falácia da pós-verdade. A gente tem que levar em consideração que nós temos a pesquisa empírica fundamentada, constituída, em base sólida, que tem que ser valorizada. Pós-verdade. Hoje em dia até mentira tem nome bonito, né? Pós-verdade. Troca o nomezinho, né? Mas isso aí é um fenômeno interessante, assim, porque se discute bastante hoje, até foi tema do Enem, né, no passado, que é só a questão da influência da internet, que na verdade é o algoritmo, né? Então, no momento que eu curto algo ali, o algoritmo entende, ele gosta disso. E vai te reforçar o teu a partir viés de daí, confirmação. exatamente. Tanto que, bom, vocês, como a gente já disse, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Almoço de família é discussão, né?
Sempre tem, sempre tem. Aquele cara que os extremos, né? Pós-futebol. Mas né? e hoje em dia fica difícil tu discutir certas coisas porque as pessoas se informam em rede social, né, que não é jornal, e aqui as pessoas simplesmente ficam vendo o dia inteiro coisas das quais elas concordam. Viés de confirmação. Exatamente. Só aceito aquilo que corrobora, Que se alinha. que confirma com o que eu penso. Exatamente. O que se opõe, ou que contradiz, ou que vai na direção contrária, não me serve, não é o que eu vou ver. E ignora até, inclusive, o que ele vê. O fato. Quantos na professores lata. negros eu tenho? Quantos médicos negros me atenderam? Aí, E se vai pra mulher, aí então... não vai ter aquele que para tentar confirmar o viés dele aí, Viés de confirmação. viés de confirmação, aí ele vai vir com uma saída. Isso é porque eles não se esforçam. Exatamente. Isso é porque eles não Esse é um- fizeram por A merecer. meritocracia que A não existe questão no da Brasil. meritocracia. Olha lá o Joaquim Barbosa, olha lá. Juiz Supremo, tá lá, ó, o Joaquim Barbosa. Conseguiu, ó. E fazer uma discussão de meritocracia no que se diz respeito num país extremamente desigual como o nosso, mano. isso aí é basicamente fazer o seguinte, é o deixar centenas de milhões de pessoas à margem do processo e colocar a culpa nelas porque que elas estão na situação que elas se encontram. Então vamos falar de meritocracia que eu fico nervoso. O Emicida, né, na Boa Esperança, fala, né, que a fama da escravidão é transformar o negro num vagabundo. Essa é o Intertestando Dada. Eu sei que a gente não se encerra aqui as discussões. Isso aqui a gente poderia ficar tempos e tempos, não é? Falando sobre isso, mas já se faz necessário fazer os encaminhamentos finais, até porque tem o olho que tudo vê aqui, o grande irmão, né? Que está aqui, que depois você vai ter que descobrir quem é esse grande irmão que está aqui no livro do George Orwell, de 1974. Então, gurizada, façam... Eu só queria, como última colocação, dizer que a gente tem que tomar cuidado, assim, para não cair na lenda urbana, né? Com o Facebook aberto, agora eu fiquei não. nervoso. Que ele vai A falar. gente tem que tomar muito cuidado Ai, meu com a questão da Deus. lenda urbana. Que eu acho que entra nisso que o Renato falou aí, o Kleber comentou, o próprio Duda, né? Aquelas coisas que se dizia, por exemplo, que mulher vai fazer filho para ganhar a Bolsa Família. Meu Deus. Ou então aquela outra, se tivesse menos direito trabalhista, teria mais emprego, ou se tivesse menos direito trabalhista, tinha um aumento de salário. Né? Ou então, como diz assim, o cidadão de bem, eles só querem para se proteger. A reforma da Previdência, ela vai beneficiar o trabalhador tal como ela está posta. Então, essas coisas que partem de um senso comum, que não tem embasamento nenhum debate em dado empírico, em quadro social, real, cotidiano. Então a gente sempre busca... Em olhômetro. No Em olhômetro. O olhômetro As pessoas- é tão bom, é como eu digo, sair da bolha, dar uma volta pela cidade, né? Prestar atenção quando tá de carro, indo embora para outra cidade, viajando de carro, olhar para fora E do tentar carro, chamar a atenção. né? Mas Até não tem fome no Brasil, não pô. pude deixar de falar isso aqui, cara. mas a questão toda é muito vou simples. fechar com cerejinha. Mas a questão Deixa toda é muito assim. simples. O mesmo lugar que te alimenta essas falácias, todo esse monte de bobagem, é o mesmo lugar onde tu abre uma outra janelinha e pesquisa. Vê se isso é verdade. Né? Recebi do tio do WhatsApp lá que absurdo que no Brasil o presidiário ganha, a mulher do presidiário ganha 900 e não sei lá quantos reais por filho. Olha que absurdo. Cara, tu recebeu isso? Opa, vamos pesquisar. Aí dá uma, né, perde mais 2 lógico. minutinhos da tua vida e pesquisa pra ver que grande bobagem é isso. Mas Sabe? é mais fácil ignorar. E a tentativa de fazer a população abrir os olhos, ela não é de agora. Na literatura tem o Bernardo Guimarães com a escravizaura, que é uma escrava, só que ela é branca. Essa é a grande peculiaridade dela. Ela tem todos os afazeres e o pensar de uma escrava, né? Só que ela é branca. Né? O próprio Castro Alves, que é o poeta dos escravos, mas ele era mais voltado para a escravidão em si mesmo. Então a tentativa ela sempre houve. E é mais fácil ignorar do que na verdade... O problema não é meu, Exatamente. mas é. Ah, Mas é. Que tu não vive isolado, viu no coletivo, né? Mas é. vai isso. Então tá, né? Eu queria agradecer a participação desse primeiro programa. Eu acho que isso aqui é um momento histórico no sentido que aqui está começando Tá nascendo um monstro. Não é? Tá nascendo aí o Alien. Mas fiquei bastante contente de participar aqui na mesa com pessoas que a gente trabalha diariamente, que almoça, não é? Junto comigo, de poder trocar essas ideias. Queria deixar um abraço a todos que estão nos ouvindo aí
e dizer que em breve a gente pode estar junto de novo. Com certeza. Eu, da mesma forma, vou reforçar o que o Kleber falou, agradecer o convite. Eu acho que esses momentos eles são necessários, fundamentais, né? A gente poder compartilhar, debater. A nossa vida é tão corrida, a gente trabalha em vários lugares, né? E por vezes a gente não consegue ter um momento para poder pensar essas coisas, refletir. Eu acho que a intenção desse nosso podcast aqui é prover a reflexão, né? Que as pessoas peguem os elementos, que busquem comparar, vamos ver se isso aqui que está sendo dito ali realmente foi assim ou é assim, até que ponto não é. Buscar ler, buscar se inteirar. Se isso acontecer, nós já conseguimos cumprir a nossa intenção. E é interessante, Ayrton, porque o podcast Intertestando, ele nasceu da necessidade brutal que os alunos, quando chegam no terceiro ano do ensino médio, ou de cursinho, né, como todos nós vivemos nisso também, não tem argumento, não tem vivência. Substrato, não tem embasamento, vive numa bolha que parece que vive num mundo à parte. E isso causa um estranhamento, especialmente que pouco planeta eles vivem, que mundo que eles vivem, que país que eles vivem, que eles não conseguem tomar contato ou conhecimento ou não querem tomar quando conhecimento. tem que escrever uma redação, né, falta elementos. Então, na verdade, a ideia é tanto trazer esses elementos, mas nunca foi só. Porque fosse só para isso, estaria somente eu e o Duda aqui dando dados para eles, né? Ou não precisaria nem construir todo esse aparato aqui para isso. A ideia é trazer isso, mas principalmente refletir sobre isso. Né? Porque eu acho que o papel do professor é trazer a reflexão, né? Provocar, né? Provocar. Né? E, né, embora algumas pessoas achem que é o contrário, mas a ideia da provocação, eu estou ali para te provocar, que é uma ideia pós-moderna, né? Eu desconstruo e saio fora, mas é só para provocar, não é para te construir algo como eu penso, né? Até porque os alunos acho que nem sabem como a gente realmente pensa, né? A gente só provoca e sai fora. Acho que é isso então, né? Forte abraço, gurizada. Estão nos olhando e pedindo para ir embora. Forte abraço, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Intertestando. Um abraço. Este podcast foi criado, produzido e editado por Valvolado Podcasting Multimídia.